Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para mais um Evangelho, né? Todas as semanas, nas segundas-feiras, nós nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Meus amigos, como temos sempre o costume, iniciamos com uma leitura de sensibilização, que é realizado pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, obrigada, Tânia. Vamos lá, né? O nosso pequeno, grande livro, né? E convém refletir, mas aí... Mas está coberta uma palavra ali. É mais... Todo homem seja pronto para ouvir. Homem seja pronto para ouvir, tanto para falar, não dá. Eu leio esse pedaço, você lê o restante. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Aí, não dá. Quem ouve, aprende. Aprende. Quem fala, doutrina. Quem guarda, outro espalha. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica, entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Caminho, Verdade e Vida, lição 77, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa, meus amigos, olha só essa frase aqui, como ela é forte. Ouvindo sempre, pode estar certo que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. E hoje em dia a gente está aí passando por uma situação, né? As pessoas não estão ouvindo umas às outras, aí a coisa vai ficando feia, né? Que possamos... É muito séria essa questão. Então, meus amigos, que possamos sempre ouvir principalmente os nossos bons amigos espirituais que vêm nos guiar para o caminho do bem, né? E assim, com essa pequena introdução, eu vou convidar agora a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite. Boa noite, querida. Vamos, então,
elevar, né, os nossos pensamentos agora aos bons amigos, aos bons espíritos, que vos dignai-vos vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelo sentimento que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai às amigas, né, Tânia, Doroti, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência de santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o reconhecimento necessário. Abre, então, os nossos olhos à luz, à nossa consciência, à verdade, para que, acima de tudo, coloquemos em prática os ensinamentos que aqui adquirimos. Pedimos especialmente ao Senhor José Marques Garcia para nos assistir, para velar por nós. Que assim seja, que tenhamos uma boa reunião. Que assim seja, minha amiga. E assim vamos, né, prosseguindo a nossa reunião. Mas antes de chamar a nossa convidada da noite, vou convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma parte do Evangelho, né? Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos ver. Lá. Verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade, item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego de que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que ele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem esses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixariam de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser igual à fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos que as empregardes segundo os vistos do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessentar-se nessa fonte benfazeja. Já nessa existência, fruireis aos inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração vazio. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Pela sua participação. Né? E agora, nós vamos convidar a nossa amiga Doroti, né? A nossa amiga que, juntamente, né, comigo, nós compartilhamos as parábolas. Eu acho que foi nós que aprendemos mais, né, né, Doroti? Com certeza. Com certeza a gente aprende muito mais do que ensina. Porque a boca que fala é o ouvido que ouve primeiro. Exatamente. Né?
Aprendemos muita coisa, ficar quietinho, as lições de hoje falando para a gente ficar quietinho, ouvir mais, vamos deixar a ira de lado, né? E hoje a Dorothy está trazendo um tema para nós, que é uma parábola que a gente, assim, pouco vê, né, Dorothy? As pessoas pouco falam dessa parábola, mas é de grande ensinamento. E grandíssimo ensinamento. É? E, assim, eu preparando a parábola, eu pensei assim, esse ano, todas as lives que eu fiz aqui foram terríveis, né? Por quê? Porque todas elas são parábolas que traz algum ensinamento difícil, vamos dizer assim. E esse não é diferente, né? É a parábola do administrador infiel. Eu vou tirar isso daqui, gente, que eu não aguento ficar com isso. Tudo bem. A parábola do administrador infiel. Né? O administrador é um termo, vamos dizer assim, que é usado atualmente. Tá? Na época de Jesus, eles usavam o termo mordomo, porque o mordomo é o mesmo, significava a mesma coisa que o administrador, que nós vamos falar. Mas essa parábola também é bem controversa, tá? Ela traz ensinamentos que a gente fica, fala assim, nossa, meu Deus, será que é assim mesmo, né? Quando a gente lê a parábola, a gente fica pensativa. Vamos ler a parábola. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: e hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar? De mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves a meu amo? Respondeu: 100 cabos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos desse mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. E aí a gente pergunta, né? Essa parábola, se ela for interpretada bem ao pé da letra, a gente vai dizer assim: será que eu entendi direito? Jesus defendendo aquele que rouba, aquele que é fraudulento? Como que Jesus pode defender isso? Como que Jesus pode dar exemplo de condutas dignas?
Se o meu computador der uma desligadinha, eu ligo rapidinho, tá? É que ele está com um vírus que eu não consigo tirar. Muito bem. E a gente se pergunta isso. Mas assim, gente, mas será que é possível? Como que Jesus poderia estar defendendo ou exemplificando uma situação dessa? Bom, primeiro nós vamos ter que entender exatamente como funcionava e por que Jesus deu esse tipo de exemplo de situações que fazia parte da vida deles. Jesus nunca disse nada que não fosse real para o pessoal daquela época. Eles entendiam bem como funcionava. E era mais ou menos assim. Na região da Palestina, do Oriente Médio, na época em que Jesus viveu, era muito comum os grandes proprietários alugar as suas terras. Comparado com hoje, a gente diz assim, mas hoje a gente vê tantos grandes latifúndios, né, produzindo, vamos dizer assim, muito alimento, tudo que a gente pensa é muito. O Brasil é muito grande, a gente vê a nossa realidade aqui e fala assim, gente, naquela época era muito diferente, né? Hoje os grandes latifúndios têm subvenção do governo, tem empréstimos que compram sementes, adubos, fertilizantes, tudo muito garantido, vamos dizer assim, né? Então, o nosso agro hoje é muito consistente. Mas, na época de Jesus, o cara tinha uma terra grande, vamos dizer assim, era rico, um grande latifúndio, ele dividia isso e alugava para os pequenos produtores. Então, os pequenos produtores pagavam ao locador, com o que eles colhiam, né? Então, um colhia trigo, ele ia pagar em trigo. O outro colhia azeitona e pagava em azeite. Certo? Então, normalmente os contratos eram feitos assim. Muito bem. E eram nem tão pequenos assim, porque na parábola ele fala em 100 cados de trigo, 100 cados de trigo deve ser 100 balaios ou 100 sacos de trigo. É muita coisa, né? Se a gente for pensar hoje. Então, eram médios produtores. E para coordenar isso, ele tinha o administrador, ou o mordomo, como era chamado. O mordomo via os contratos, o mordomo auxiliava os produtores, o mordomo recebia os produtores. O dono só ficava com os lucros, vamos dizer assim, entre aspas, né? Só com os lucros. Ele ficava, era certo, o dele era garantido, vamos dizer assim, né? Faça chuva, faça sol, pouca colheita, muita colheita, o dono da terra recebia, tá certo? Ou o administrador tinha que resolver os problemas que, se houvesse lá uma grande chuva, ou aparecia uma praga, ou qualquer coisa assim, o mordomo ou administrador é que ia resolver os problemas. Então, o locatário era sempre à parte, né? O dele era garantido. Muito bem. A gente sabe que isso, na época de Jesus, era a vida cotidiana deles, tá? Eles entendiam cada pedacinho da parábola. Mas, no fim, Jesus fala alguma coisa muito esquisita, vamos dizer assim, né?
o dono da propriedade descobre que o administrador dele está lhe roubando, e ele aplaude, ele aceita, né? Ele fala que a administração está de forma correta. Tá? Mas o dono da terra fala para o seu administrador: entrega a tua mordomia, presta as suas contas. Né? E prestar as contas significava o quê? Que ele deveria trazer todos os livros contábeis e entregar para o proprietário. Né? Porque naqueles livros, quando chegasse a hora da colheita, ele saberia: esse me deve 100, aquele me deve 200, o outro me deve 50, cada um devia alguma coisa para ele. Mas, no momento que ele foi demitido, ele falou: o que eu vou fazer agora? Eu só sei fazer isso, eu só sei administrar, né? O que eu vou fazer? Então, mas eu tenho uma coisa para fazer. Começou a chamar um a um dos devedores e diminuiu a dívida deles. Você deve quanto? Eu devo 100 cabos de trigo. Tá, vem aqui e coloca 50. Eu devo 100 de azeite. Tá, vem aqui, põe 80. Tá certo? Quer dizer, tosou mais ainda os ganhos do dono e, mesmo assim, o dono não fez nada. Simplesmente disse para ele que ele estava certo em fazer aquilo. Ora, ele, com esse plano, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que se ele conseguisse fazer isso, todos aqueles que ele havia reduzido as dívidas iam se tornar amigos dele. Então, ele teria simplesmente feito amizades ou, como eu pensei de outra forma, ele poderia estar ressarcindo os locatários de alguma outra falcatrua que ele mesmo tenha feito, tá? Também. E o dono aprova a conduta do mordomo. Inesperadamente, aprovando a do mordomo, Jesus diz ainda que esse homem foi de uma prudência extrema e que os filhos da luz, e filhos da luz é uma expressão idiomática que significava os discípulos dele, de Jesus, seguidores dele, aqueles que estão ouvindo e seguindo o mestre, são menos prudentes do que esse mordomo. Opa, peraí. Aqueles que seguem Jesus são menos prudentes do que o mordomo, né? Vamos dizer assim. E como se Jesus dissesse assim: esse homem, que é um negociante, age com mais sabedoria do que vocês que são mais espiritualizados e que seguem a mim. E ainda fecha com um ditado: granjeai, passai amigos, conquista amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas riquezas vos faltarem, essas pessoas te recebam nos tabernáculos eternos. É difícil de entender a parábola. Parece que Jesus está incentivando o espertalhão. Alguém que altera cálculos, alguém que frauda. Mas é preciso examinar um pouquinho mais de cuidado. O dono da terra agiu com justiça. Demitiu o mordomo. Retirou a mordomia dele. Mas com misericórdia, porque ele não denunciou o administrador, não mandou prender o mordomo. E aí, a gente diz assim, mas ele fazia tanto
vamos dizer assim, ganhava tanto e ainda assim é misericordioso? Vamos pedir ajuda, né, gente? Para Emmanuel. Emmanuel, no livro Pão Nosso, Chico Xavier, e que diz lá o item 111. Granjeai amigos, né? Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procedem da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo, feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Meu Deus, meu computador. Espera aí, gente. Tenho que cancelar isso daqui, senão ele vai parar. Bastará recordar, né? Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a presença divina. Como assim, né, gente? Emmanuel falando que quase a totalidade das riquezas materiais desse mundo procedem da injustiça. E ele diz assim: se nós, desde hoje encarnados, podemos sondar o nosso passado profundo, se cada um fizer isso, ai, gente, vamos achar tantas coisas de injustiça que não teríamos como suportar, né? Nossas reencarnações passadas, nós chegaremos a uma conclusão. Na maioria, não somos merecedores dos bens que nos foram confiados por Deus. Os bens que nós detemos hoje são empréstimos. Eu vou tentar dizer numa linguagem bem simples. Não é por mérito, é por misericórdia infinita que nós detemos nossos bens. E Emmanuel vai mais longe. Se esse exame prosseguir, nós vamos verificar que até hoje temos sido administradores infiéis dos bens que a providência divina nos confiou.
É assim que aquelas pessoas que vêm aquinhoadas com uma beleza física, na maioria dos casos, utilizam essa beleza para levarem inúmeras outras criaturas a grande sofrimento. E com raras exceções, aqueles que vêm aquinhoados com bens materiais, na maioria dos casos, utilizam esses bens para uma vida egoísta e exclusivista. Utilizam os bens apenas em proveito próprio. E não raro, muitos ainda exploram o semelhante para acumular mais e mais bens. É assim que, ao longo de várias encarnações, nós somos os mordomos infiéis dessa parábola. E constatamos isso. Mas, afinal, se somos os mordomos infiéis, o que fazer? Né? Mais uma vez, vamos buscar Emmanuel. E Emmanuel está lá no... Emmanuel... Nossa. 177. Emmanuel no item... Falar o livro. Meu. Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 177. Ajuntai tesouros no céu. Né? Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e injustos, no fundo, dá amostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios no mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra de Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros do céu. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporaremos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Muito bem. Acumulemos tesouros, aqueles que nós podemos levar, né? Porque esses que ficam por aqui, o que acaba, não podemos levar, então não adianta acumularmos. Seja por injustiça, seja por merecimento. Né? Muito bem. O que nós temos que fazer, então? Ser como o mordomo infiel. Ele confiou plenamente na misericórdia do dono das terras. Chamou um devedor e reduziu a dívida. Chamou outro e reduziu a dívida.
todos nós que estamos reencarnados agora, somos devedores. Ninguém está livre de sofrimentos. E quando um grande sofrimento encontra uma criatura, é porque ela está em débito com a providência. Está em débito com as leis que nos regem. Vamos diminuir o débito das criaturas através da caridade, da nossa disposição de servir. Quando vamos a um hospital visitar um doente e aplicamos um passe, estamos mudando os débitos desse doente. Isso se chama intercessão. Toda vez que auxiliamos um semelhante e nós emprestamos aos nossos ombros para que essa criatura carregue a sua cruz, isso se chama solidariedade espiritual. Quando praticamos caridade ou solidariedade, conseguimos reduzir a dívida do outro, assim como o mordomo infiel reduziu as dívidas. Nós também podemos reduzir de 100 para 80, de 100 para 50. Esse mordomo descobriu o verdadeiro significado da frase: perdoa-nos as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos semelhantes. E prestando auxílio ao próximo, que nós mobilizamos a misericórdia divina. E a mais alguém poderá perguntar assim: uma criatura que está passando por provas, eu tenho o direito de reduzir esses sofrimentos? Se eu interferir ajudando, eu não vou estar adiando o sofrimento dele? Como assim, né? Nós devemos reduzir o sofrimento do outro, como fez o mordomo infiel? E aí eu fui procurar. E achei no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o item 27. Não vou ler tudo, gente, para não ficar muito grande, porque ele é bem grande, tá? Mas eu vou ler um parágrafo. Pensam alguns que, estando na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde tem eles de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência e mais resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos por meio de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, como também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo à paz. Muito bem. Então, aí está uma boa explicação do que é ser um mordomo infiel. Todos nós somos, né? Quando auxiliamos
ou quando imitamos o mordomo infiel, conseguimos granjear amigos com as riquezas da injustiça. Se você é uma criatura que vive única e exclusivamente para você, ocorre um fenômeno de isolamento espiritual, que vive única e exclusivamente para si, não conquista simpatias espirituais. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos ampliar o nosso círculo de simpatias. Não importa que você não seja merecedor dos bens que você tem em mãos. Não importa que você seja cheio de deficiências, que você seja um instrumento imperfeito. Isso não tem importância, porque Deus se serve de mordomos infiéis. Deus se serve de criaturas imperfeitas para espalhar o seu amor. Porque os dons são de Deus, não são nossos. Mesmo sendo imperfeito, podemos amar. Mesmo sendo devedor, mesmo sendo alguém com passado espiritual triste, de muita injustiça, de muito sofrimento, todos podemos ser instrumentos da misericórdia divina e minorar a dor do semelhante. É isso que essa passagem está dizendo. Nessa parábola, Jesus nos chama a atenção. É assim que a misericórdia nos une a todos que somos devedores. São devedores ajudando devedores. Porque Deus não é um banqueiro inflexível que quer que os seus filhos paguem dívidas. Deus quer que os seus filhos aprendam a amar. E quando nós aprendemos a amar, o amor cobre multidão de pecados. Espero que todos nós possamos, de hoje em diante, granjear amigos com os bens que a providência divina depositou em nossas mãos, para que conquistemos verdadeiros amigos espirituais e Ele nos receba em seu coração. Se a área de trabalho não falta, o que falta são trabalhadores generosos. Boa noite a todos. Espero que todos tenham entendido o que é ser mordomo infiel. Ai, Doroti, eu estou aqui refletindo, porque é uma parábola muito pesada para mim. Mas é tranquilo, né? Quando a gente vê o verdadeiro significado dela, a gente aplaude, né? De ver como Jesus era capaz de ter tanta visão, né? Que nós não conseguimos ver. Porque as parábolas são muito profundas, né? A gente lê elas assim, nossa, mas ele aí falando que está certo, ele roubar e tal. Então, quantos sonhos a gente não rouba do nosso próximo, não é? Pois é. Então, nós temos que pensar muito isso. Mas foi muito bom, amiga. Trouxe assim para a gente refletir bastante, né? Gratidão, viu, Doroti? Espero contar com você o ano que vem, para que a gente possa refletir ainda mais, né? Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fácil, não é? Não, fácil não. Então, muita gente... Tem pessoas que até desistem da doutrina por achar, não, é muito difícil, não, mas o Espiritismo está aí, é para nos ajudar, né? Para ajudar a gente a acordar para podermos seguir Jesus. Olha, e graças a Deus que a gente tem os ensinamentos da doutrina espírita, tá? Porque quando eu estava pesquisando, eu ouvi um padre falando, eu ouvi um pastor falando, e eu ouvi um que disse assim, isso é tudo mentira. Hã? Falei, como assim? Mas tudo bem, né? Cada um na sua evolução. A gente respeita. Cada um na sua evolução.
Então, é isso. Então, a gente tem que ter essa convicção, respeitar o outro, né? Tem hora que a gente até rouba do outro o direito do outro falar, né? Verdade. Então, que nós possamos levar a reflexão para o nosso dia a dia, né? O que é que eu estou roubando ali e que não estou deixando o meu companheiro, né? Caminhada de evolução, né? Então, gratidão, amiga. Foi muito profundo mesmo, né? Nós vamos passar o resto do ano refletindo. Pensa aí, gente. Gratidão mesmo. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do senhor José Marcos Garcia, que nós temos ali grandes companheiros, né? Dona Maria Balola, te ampare, te ilumine sempre. Gratidão, Doroti. Ai, meus amigos, vamos na nossa caminhada, né? Eu falo assim que o importante é isso, é termos a alegria de viver e levar a alegria ao outro, né? A nossa doutrina, ela é muito racional, né? A nossa fé tem que ser racional, nós temos que refletir e chegar no caminho que precisamos chegarmos, né? Mas vamos caminhando. Meus amigos, eu quero fazer um convite para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha telinha. Opa! Compartilha aí, Tânia. Mas não quer ir minha tela? Vamos lá. Foi. Deixa eu pegar aqui o meu WhatsApp. Está aparecendo para vocês? Então, está aqui, meus amigos. A nossa casa, o Centro Espírita Esperança e Fé, já há alguns anos vem participando da Feira da Fraternidade. Nós estamos aqui na cidade de Franca, né? E em Franca a gente realiza essa feira há 45 anos. E a nossa casa participa dessa Feira da Fraternidade, onde a gente encontra produtos seminovos, produtos novos, tem a praça de alimentação, e a nossa casa está participando com roupas seminovas, com calçados novos, a parte de artesanatos, que são as companheiras da nossa casa que confecciona, e esse dinheiro que consegue arrecadar na venda desses produtos na feira é destinado a ajudar nas despesas do centro, seja nas cestas básicas, seja para a creche, porque nós temos uma creche com quase 200 crianças, temos a parte do poder público que ajuda, mas sempre está faltando um pouquinho mais, né? Então, fica aqui o nosso convite, que do dia 21 ao dia 24 de novembro, então, nós teremos a nossa Feira da Fraternidade. No dia 21, que é quinta-feira, a feira inicia às 18 horas e 30 minutos. Na sexta-feira também, no sábado e no domingo, é a partir das 10 horas e vai até em torno de umas 10 horas da noite, 22 horas, né? Então, meus amigos, fica aqui o convite. E a feira, ela realiza lá no Parque Fernando Costa, né? E que muitas pessoas conhecem por Expoagro, é onde realiza a Expoagro da nossa cidade. Então, está aqui o convite da nossa feira, né? Que todos, quem puder comparecer ou passar o convite para um companheiro, tá? Estamos aí ajudando a nossa casa espírita, tá? Então, agora, meus amigos, quero convidá-los também para a nossa reunião da semana que vem. Semana que vem é a semana da USE, é a última participação da USE no ano, né? E
estará aqui conosco o nosso amigo Leon Denis. Está vendo como nós estamos chiques? Até o Leon Denis nós estamos recebendo aqui. Então, fica aqui o convite para todos. E lembrando, meus amigos, que a semana que vem já encerramos o mês de novembro, depois nós já estaremos no mês de dezembro, onde nós teremos reuniões, somente 3 reuniões. Durante as festas nós paramos, né? Então, teremos aí um mês de dezembro também recheado só de mocinhas que vêm aqui apresentar o Evangelho de Jesus, cujo tema central será Jesus. Teremos a nossa amiga Valdete no primeiro dia, na primeira segunda, na segunda teremos a Sônia Lúcia, que faz um tempinho que ela não aparece aqui, e na última segunda-feira nós teremos uma amiga, bem dizer, lá do exterior do Rio de Janeiro. Então, a Fernanda é sua sobrinha, né, Solange? Está fechado. É minha prima. É a prima. Então, a prima da Solange, lá do Rio de Janeiro, ela virá aqui nos falar sobre Jesus também, né? Jesus é o nosso caminho, verdade e a vida, né? Então, tá aí o convite. Então, vamos agora, meus amigos, vamos para os nossos momentos finais. É o momento de serenarmos as nossas mentes, os nossos corações. Vamos pedir a essa equipe espiritual, liderada pelo nosso mentor espiritual da nossa casa, o senhor José Marcos Garcia, os nossos amigos, familiares que também vêm nos ajudar em nossos lares, que possam adentrar o lar de cada um que aqui estão conosco, os que assistirão posteriormente, que possa abençoar o nosso lar, purificar as nossas águas, trazer o passe juntamente com o remedinho para curar as nossas feridas espirituais, as nossas feridas emocionais, para que possamos, assim, termos uma caminhada mais leve, uma caminhada sempre no rumo do sol, da luz, do amor e da energia do nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos muito a todos esses amigos e pedimos também que todas essas energias possam chegar aos nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, aqueles que são anônimos, invisíveis, que passam por nós nas ruas, que não têm um lar, que estão sem um destino, que eles também possam ser abençoados, estão nos hospitais, nas casas de idosos, as crianças, Senhor, ilumine cada criança, para que elas possam ser os futuros representantes do Evangelho de Jesus, e assim termos um mundo mais sereno, mais calmo, mais justo. E queremos também rogar muito pelos nossos governantes, os nossos líderes mundiais de cada país, para que eles possam emitir energias de luz, de paz e de união. Que toda ideia de guerra, de destruição, possa ser dissipada, Senhor. Abençoe, Jesus querido, o nosso querido Ismael, protetor do nosso querido Brasil, e assim que este amor, que essa luz se irradie
em todo o universo. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada. Obrigada, amigos. E até a nossa próxima reunião. Fiquem com Jesus. Até mais.